Olá pessoal, eu sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável. Hoje vamos falar de um assunto complexo, sombrio e muito agressivo na sua polêmica: nazismo esotérico. Fiquem com o vídeo e comecem a usar esses neurônios para suas próprias conclusões. Existem muitos temas no mundo dos mistérios relacionados aos nazistas e à Segunda Guerra Mundial. Muito também já se falou do fascínio de Hitler e seus oficiais mais graduados, mostrando grande interesse por ocultismo e misticismo. Mas teria alguma base essas especulações? O termo nazismo esotérico é genericamente usado para descrever várias interpretações pseudo-religiosas e místicas e adaptações do nazismo no período após a Segunda Guerra Mundial. Depois de 1945, os elementos esotéricos do Terceiro Reich foram adaptados às novas formas de religiosidades inerentes ao movimento Volks, que faz parte do nacionalismo branco. Principais expoentes, por exemplo, do nazismo esotérico, podemos citar a Savitri Devi, a escritora de origem grega e também espiã alemã na Índia, conhecida pelo pseudônimo de Savitri Devi. Foi a primeira grande expoente no pós-guerra imediato de que se tornaria conhecido como hitlerismo esotérico. De acordo com a ideologia, após a queda do Terceiro Reich e o suicídio de Adolf Hitler no final da Segunda Guerra Mundial, a mesma figura de Hitler poderia ter passado por um processo de divinização. Você deve ligar a ideia da raça ariana que pertencia ao Führer ao pan-hinduísta do movimento de independência da Índia e aos seus ativistas. Em sua visão, a suástica era um símbolo especialmente importante, pois simboliza a unidade da raça ariana nos seus membros germânicos e hindus, e que também é na tradição tibetana um símbolo de boa sorte, mas projetado no sentido oposto. Savitri mostrou-se interessada sobretudo no sistema de castas da Índia, que ela considerava o arquétipo das leis raciais destinadas a governar a separação das diferentes raças. Isso a fim de manter a pureza do sangue, bem representado também pela aparência e pela pele clara. Considere então a sobrevivência da minoria de pele mais clara, constituída por brahmanes, no meio de várias populações de diferentes raças do subcontinente indiano, após mais de 60 séculos, como realmente um exemplo do valor intrínseco e absoluto que foi dado pelo sistema de castas arianas sobre esses ideais. Ela então integrou o nazismo em um quadro místico religioso mais amplo, o da concepção cíclica do mundo, interpretando dentro de uma estrutura mais ampla de cursos e recursos históricos da história hindu. Savitri então veio considerar Hitler como o Kalki, o 10º e último avatar dos deuses Vishnu, chamando-lhe nomes como Homem-Deus, como uma visão ideal derivada do mito do eterno retorno. O povo ariano para o povo ariano, era o governante do atual ciclo do tempo anterior e lembrado como tendo sido um todo a perfeita humanidade e equipado com maneiras práticas eficazes para resistir às forças degenerativas da temporalidade, ou as forças que atuam no tempo. Você vê então finalmente a derrota e morte de Hitler causado pelo fato de que ele, para essa visão, era muito magnânimo, muito confiante, justo e até bom demais. Em última análise,
por não ter sido capaz de revelar-se bastante cruel, ele tinha em seu perfil psicológico essa questão demasiada, era muito benevolente e não há força suficiente, ou seja, praticidade e falta de escrúpulos suficiente para que ele ganhasse o título. Tudo isso ao contrário do próximo empreendimento de Kalki, que deveria, segundo o texto, agirá com uma ausência sem precedentes de piedade. Ao contrário do que levou Adolf Hitler, ele não vai poupar um único dos inimigos, e por causa divina, nenhum dos adversários, mas nem mesmo um único indivíduo pode ser descondenado por sua preguiça, ou por questões oportunistas, ou por questões hereges, ou mestiças. Todos deveriam ser condenados. Todos, não importavam do corpo, o caráter ou a mente. Isso ainda seria chamado da amarga das idades decadentes. Mas existe a figura de Robert Charus, que, ao contrário de outros autores, defensores da teoria dos astronautas antigos, o Robert Charus sempre demonstrou um grande interesse pelo racismo. De acordo com Charus, a Hiperbórea estava localizada aproximadamente entre as ilhas de Islândia e da Groenlândia, e era a pátria, um continente que, agora perdido, era a pátria ancestral de um povo branco, a chamada raça caucasiana, habitantes da Escandinávia, com cabelos loiros e olhos azuis. Charus também afirmou que esse povo tinha uma origem extraterrestre, vindo de um planeta gelado, posicionado nos limites extremos do sistema solar, do nosso sistema solar. Essa raça branca dos hiperbóreos, ancestral dos celtas, havia um dia dominado o mundo inteiro em um passado arcaico, além da história, cronologicamente documentado, e que tem suas raízes na mitologia antiga. Muitas dessas declarações influenciaram as crenças do nazismo esotérico, especialmente aquelas presentes no trabalho de um autor chamado Miguel Serrano. Miguel Serrano, por sua vez, é um ex-diplomata do Chile e uma das figuras mais importantes desse chamado hitlerismo esotérico. Ele foi autor de vários livros, incluindo A Fita Dourada, Hitlerismo Esotérico, de 1978, e Adolf Hitler, O Último Avatar, de 1984. Serrano pertence a essas fileiras dos esoteristas nazistas que consideram o sangue ariano como tendo uma origem extraterrestre. Ele encontra provas dessas origens mitológicas sobre-humanos em alguns seres humanos na imagens dos nefilins da Bíblia, os chamados anjos caídos, descritos nos livros de Gênesis e contidos na Bíblia Sagrada, na Torá e no Alcorão. Ele também sugere a hipótese de que o súbito aparecimento de um homem de Cro-Magnon, com seus altos méritos e empreendimentos artísticos culturais durante o período pré-histórico europeu, está realmente gravando a passagem de um divya, um termo em sânscrito para indicar um homem-deus, descidos no planeta Terra, que se opõe a substituir gradualmente o menor ser evoluído, constituído pelo homem de Neandertal, que era visto como uma criação manifestada do abominável, do demiurgo terrestre, e que poderia ser melhorada. De todas as raças da Terra, só os arianos são capazes de preservar, para esse pensamento, a memória de seus ancestrais divinos, através da nobreza ancestral de seu próprio sangue, que ainda hoje se mistura à luz vinda do Sol, do chamado Sol Negro. Todas as outras raças são descendentes dos homens-feras que vêm do trabalho do demiurgo originário do planeta, evoluindo a passos lentos. Miguel Serrano defende uma ideia dos vários mitos que dão alguma ascendência divina para os povos arianos, como a história do deus da mitologia asteca chamado Quetzalcóatl. Eles chegaram à Terra vindos diretamente do planeta Vênus. Ele também cita a hipótese científica, de acordo com ele respeitável, mas infelizmente ainda não é amplamente aceito, de Baal Gadar de Tilak. Tilak que defendia que existia uma pátria primordial dos indo-arianos e que podia ainda ser identificada no solo, no centro de migrações arianas, onde começou o antigo continente perdido da Hiperbórea, hoje afundado.
Dessa forma, os deuses extraterrestres de Serrano são identificados como hiperbóreas. Em uma tentativa de aumentar o desenvolvimento espiritual das raças conectadas à Terra, esses hiperbóreos, ou divias, sofreram um trágico revés. Referindo-se a um dos andares, das passagens do livro de Enoque, Serrano conta a história de um grupo de renegados semideuses que cometeram o pecado de se juntar sexualmente às raças inferiores terrestres, criando assim a missão, diluindo, por sua vez, a pureza do sangue que traz a luz aos seus possuidores e ao mesmo tempo diminuindo, como uma consequência direta, a consciência divina de todos os habitantes pensantes do planeta. Serrano, o conceito de hiperbórea tem ao mesmo tempo um significado racial e místico. Sua crença é que a visita de Hitler a Shambhala, uma cidade subterrânea que ele coloca na Antártica, ou Antártida, anteriormente já foi falado que era no Polo Norte, no Tibete, onde ele teria entrado em contato com os hiperbóreos e onde ele vem a subir novamente um dia, vai subir novamente um dia comandando um exército de OVNIs. Então, esse líder vai levar as forças da luz de Hiperbórea, por sua vez associada ao Vril, a vitória contra aqueles da escuridão, inevitavelmente incluindo por Serrano os judeus adoradores de Jeová, na batalha final que vai abrir a era do Quarto Reich. De acordo com o pensador Nicholas Guthrie Clarke, Serrano segue a tradição gnóstica dos cátaros, lá por volta de 1025 a 1244, identificando Jeová, o Deus do Antigo Testamento, como o demiurgo do mal. Como dualista medieval, esta heresia repudiou a Jeová como um Deus falso, um mero executor do verdadeiro Deus, ou longe dos reinos dos mortais. Esta doutrina gnóstica claramente levou a implicações muito perigosas para o povo judeu. Como Jeová era, para todos os intentos e propósitos, sua divindade primitiva, resultou que eles eram, na verdade, os adoradores do Deus do mal ou do diabo. Ao fazer isso, transformando os judeus no papel de filhos do diabo, a heresia dos cátaros conseguiu dar ao antissemitismo um status de doutrina teológica completa com uma vasta base cosmológica. Se os hiperbóreos arianos são o arquétipo e os descendentes de sangue de quem chamou Serrano de Vias, né, é óbvio que o arquétipo do Lorde das Trevas é a raça antagônica adequada. O estudioso das religiões Frederick C. Grant e Ryan Maccoby enfatizam no gnóstico dualista que os judeus eram vistos como as pessoas eleitas pelo demônio ou pelo Deus do mal, para ter um papel histórico especial para parar o trabalho da salvação dos emissários do Deus verdadeiro. Serrano, portanto, considera Hitler como um dos maiores emissários deste Deus, rejeitado e crucificado pela tirania da massa dos judeus, como outros portadores de luz revolucionários antes dele. Serrano, em sua ideologia, também reservou um lugar especial para a SS, que em suas tentativas de recriar a raça ariana antiga, o antigo Deus-Homem, são considerados em qualquer tipo de moralidade e, portanto, justificados em suas ações, especialmente porque é exemplo da violência anti-humanitária destacada e ensinada no hinduísmo ariano do Bhagavad Gita, que quanto mais cruel, melhor. O inconsciente coletivo ariano, em seu livro Black Sun, Cultos Arianos, Esotérico Nazista e as Políticas de Identidade, de 2002, Nicholas Guthrie Clarke relata como Jung foi capaz de descrever Hitler como um arquétipo ariano possuído do inconsciente coletivo e não podia fazer sem obedecer aos comandos de uma voz interior. Em uma série de entrevistas entre 1936 e 1939, Jung caracteriza Hitler como um arquétipo que muitas vezes ocorre com a total exclusão da personalidade do indivíduo. Ele dizia: Hitler é, por conseguinte, um vaso espiritual, uma semidivindade, ainda melhor, um mito. Em vez disso, Benito Mussolini é apenas um homem, o Messias da Alemanha que ensina o poder da espada. A voz que você ouve é o inconsciente coletivo de sua raça ariana.
a sugestão dada por Jung de que Hitler era a personificação de um inconsciente coletivo ariano interessou-os profundamente e influenciou o autor Serrano lá do Chile. Então veja, relacionando um pouco teorias de conspiração e pseudociência, as obras de Miguel Serrano, Júlio Evola, Savitri Devi e outros autores têm gerado inúmeros outros trabalhos sobre as relações entre as crenças da raça ariana e a fuga de muitos nazistas e teorias conspiratórias, essas que envolvem reptilianos, terra oca, civilização mítica de dentro da Terra e uma conspiração sombria para uma nova ordem mundial. O livro Arctos, o mito polar em ciência, simbolismo e sobrevivência nazista, do acadêmico Polifili Jocelyn Goodwin, discute várias teorias chamadas de pseudocientíficas sobre a possibilidade de elementos nazistas ainda estarem vivos, refugiados, por exemplo, na Antártida. Arctos é louvável em sua abordagem cuidadosa e no exame de muitas fontes indisponíveis. Goodwin e outros autores, incluindo Nicholas Goldring Clark, também discutiram os supostos répteis, os reptilianos aliados na Antártica, ainda habitada por Hitler, e as conexões entre os misticismos nazistas e a energia vril lá dos hindus, e a cultura escondida de Shambhala e a carta a que alega as bases subterrâneas de OVNIs. Podemos ver então, com essas informações sobre o nazismo esotérico, como uma coisa muito complexa. Nós achamos muito bonito e assistiu Indiana Jones e vê que ele está procurando o cálice sagrado porque os nazistas querem ele. No filme mais antigo da Arca da Aliança, os nazistas, Hitler também sonhava com o poder que emanava de dentro daquele curioso artefato perdido. Bem, a história que está por trás ideológica sobre os nazistas descenderem de um povo ariano que era superior porque é um misto de seres alienígenas e que ainda tem um grande plano de trazer um quarto Reich. Ele é desafiador, primeiro porque expõe a ideia de forma extremamente agressiva, chegando até o ponto, como eu já vi em algumas situações, de só em você falar sobre o tema, você já ser interpretado como um defensor do nazismo, que não, só de você se debruçar o mínimo de tempo possível, você vê que não tem nada a ver, né? Mas que a coisa transcende uma simples capacidade de uma oratória de alguns políticos da época. Havia toda uma atmosfera, inclusive religiosa, por que não dizer mística, que fez funcionar a máquina nazista, fez uma nação acreditar que realmente era um povo superior e conseguir aliados com o mesmo propósito. Esse é o grande trunfo do estudo do nazismo esotérico. Tem vários livros, alguns a gente já indicou, mas podemos fazer um novo vídeo somente sobre essa questão, e que é muito fascinante, pessoal. Quanto mais você se aprofunda nesse esoterismo, sobretudo religioso, você vai ver que há links de alguns pensamentos que o Santo Graal, os Cavaleiros da Tábua Redonda eram descendentes também dos arianos, e por isso o Himmler procurou muito. O Himmler era um dos generais de Hitler, procurou muito sobre esse aspecto. Então, bastante curioso, bastante desafiador. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um like e se inscreva no canal. Quando você se inscreve e aciona lá aquele sininho, toda vez que colocamos um vídeo novo, você recebe um aviso. Ok? Mande também suas críticas, dê uma lida depois na matéria do site. Pegue os nomes complicados, peguem os livros, tente achar em PDF. É uma pesquisa muito curiosa. A Segunda Guerra, para mim, é uma das minhas paixões. E essa questão aí, quando envolve todo o misticismo e todo o esoterismo, só fica mais curioso ainda. Eu sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável. Um grande abraço a todos.